Hoje em dia fala-se muito sobre a importância da manutenção nos condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais. Muitas tragédias que a gente vê nos noticiários poderiam ser evitadas com uma manutenção preventiva, mas são poucos os síndicos que realmente deixam o prédio em perfeitas condições de uso, seja por falta de verbas, por má informação ou por desleixo mesmo. Mas o que todo mundo concorda é que manter um imóvel bem conservado valoriza o seu patrimônio e aumenta o bem-estar de quem vive ou trabalha nele. Por isso, hoje, a gente fala sobre isso aqui no Imóvel Class TV, sobre a importância da manutenção predial, com um especialista nesse assunto, Ruvim Lieberman, engenheiro civil e diretor da Progebras, Engenharia e Construções Limitada. Tudo bem, Ruvim? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vou começar te perguntando, em primeiro lugar, sempre é melhor prevenir do que remediar, também nesse caso de manutenção de prédios? Principalmente nesse caso. A manutenção preventiva, ela tem um custo mais barato, porque a inferência que se faz, a intervenção que se faz no prédio é num estágio da necessidade que ainda não degradou os materiais da construção do prédio. Já a corretiva, nós chegamos num ponto em que alguns desses materiais já perderam a eficiência e a qualidade justamente pela falta de manutenção. Então, sempre é melhor uma intervenção preventiva do que a corretiva. E existem esses dois tipos de manutenção. A falta dessa manutenção, seja preventiva ou corretiva, envolve riscos, né? Que tipos de riscos as pessoas correm se não mantêm o prédio em que elas vivem ou trabalham em condições? Bem, o risco são diversos, mas olhando pelo aspecto da funcionalidade do prédio, a falta dessa manutenção, ele vai perdendo o motivo pelo qual ele foi projetado e construído. Se tu não tiver um telhado em condições de conservação, vai haver infiltração. Se as fachadas das edificações não tiverem um tratamento e uma proteção, vai haver infiltrações para dentro dos apartamentos e eles começam a perder essa funcionalidade, trazendo problemas de saúde e também depreciando outras partes do imóvel, além daquele local que é o principal por onde está acontecendo a infiltração e deixando de ser feita essa manutenção. Fora a questão elétrica, que também inclusive, risco de incêndio pode correr, né? Eu nem cheguei a tratar disso, porque é tão ampla a necessidade de intervenção. A gente tem que imaginar que uma edificação, a semelhança de um corpo humano, ela precisa, ao longo do tempo, de intervenções, de melhorias, de reaparelhamentos, porque vai ficando depreciado. As instalações elétricas, por exemplo, hoje, se tem muitos equipamentos novos com grande quantidade de consumo de carga e as instalações dos prédios com determinado tempo de uso são de um tempo em que isso não era essa carga. Hoje a gente tem forno de micro-ondas, tem chuveiros elétricos de alta potência, os aparelhos de ar-condicionado que hoje ficaram bem acessíveis e grande parte da população está instalando. E os prédios não estão preparados para receber todo esse consumo de energia, trazendo riscos pelo elevado consumo de algum sinistro e, além dos danos para a própria edificação, até para as pessoas que habitam e que utilizam o prédio. O que envolve uma manutenção predial? Envolve fachada, envolve sistema elétrico? Ela envolve, vamos começar de cima para baixo para ser bem didático. Ela envolve a parte do telhado, que é a cobertura, que ela pode ser ou um telhado ou um terraço impermeabilizado. Ela envolve a fachada do prédio, que é a manutenção dos revestimentos que nos trazem o conforto, tanto de prevenção quanto a infiltração, como conforto térmico. Ela envolve a instalação elétrica do prédio, que esteja sempre em adequadas condições, porque também as instalações elétricas, elas têm um prazo de validade. Então, com o passar do tempo, elas vão, de tanto ser usadas, elas vão se desgastando e têm que ser renovadas. E também as instalações hidrossanitárias, que são a água e o esgoto, e esse é o campeão de intervenções. Elas não aparecem, então, dentro de lajes ou atrás de forros, e isso, o excessivo número de intervenções na instalação sanitária das edificações. E gás também? Instalações de gás também envolve? Nem todos os prédios têm uma instalação de gás, porque os prédios que têm instalação de gás é gás central, e muitos prédios ainda
são antigos e não têm as condições para instalar uma central de gás. Então, os depósitos, as reservas de gás são individuais por apartamento. Mas também é um item importante que hoje se tornou ainda mais relevante justamente em função do episódio do sinistro em Santa Maria. Hoje eu converso com o Ruvim Lieberman, engenheiro civil, diretor da Progebras Engenharia e Construções Limitada. Nós estamos falando sobre a importância da manutenção predial. Ruvim, eu queria que tu nos explicasse, nesse início da segunda parte dessa nossa entrevista, como é que a pessoa percebe, o morador ou o síndico de um prédio ou de um condomínio, quando ainda dá tempo de fazer uma manutenção preventiva e quando o custo vai ser maior efetivamente com uma corretiva? Bem, a manutenção preventiva, ela se dá por um determinado número de anos, ou então quando a gente identifica visualmente, ou por uma patologia de uma infiltração, que existe um foco de uma necessidade de intervenção. No telhado, por uma sistêmica infiltração, numa laje impermeabilizada por um foco de infiltração e na fachada por um destacamento da pintura ou descolamento de pastilhas e elementos cerâmicos. Então, nesse momento, se percebe que existe uma necessidade, que aquele revestimento, aquele telhado, aquela impermeabilização passou o prazo de validade e aí, manifestada essa patologia, existe a necessidade de fazer uma intervenção. E aí, um condomínio ele demora alguns meses para se organizar, são assembleias e chamadas, e aí eles vão fazer isso programadamente, a contratação em alguns meses. Aí nós estamos no ponto da manutenção preventiva. A gente tem uma patologia e prepara a intervenção. A corretiva é quando a gente lá atrás percebeu que tem a necessidade de uma intervenção, não toma uma atitude, não se organiza, e aí se passa 1, 2 ou 3 anos, seja por uma dificuldade de caixa, seja por um desarranjo dos moradores do prédio. E aí se tornou um problema maior. Se tornou um problema maior. E aí nós temos 2 efeitos. Aquele que existia inicialmente e o resultado que essas patologias trazem para o restante da edificação. Porque naquele momento que a gente diagnosticou no início, era aquele local pontual. E então nós estamos ainda no preventivo. E o corretivo é quando ela se alastrou por uma área muito maior e disseminadamente pelo prédio, e aí ela atacou outras estruturas. Agora, tem como um condomínio se organizar no sentido de determinar prazos ou anuais ou semestrais para fazer uma manutenção preventiva no sentido, todo ano, em tal mês, vamos cuidar da parte elétrica, vamos fazer uma revisão da parte hidráulica? Isso é possível? É o melhor caminho? É possível, seria o melhor caminho, mas seria o ideal. Seria ideal. Entretanto, na vida prática, essas coisas não acontecem. A gente tem a experiência de 28 anos atuando especificamente nesse mercado, né, de prédios habitados, e o que acaba acontecendo é que a despesa condominial, aquele DOC que vem todos os meses, ele se tornou uma parcela representativa do salário e dos rendimentos dos moradores. Então, as pessoas acabam não fazendo esse investimento pequeno, constante, porque a taxa de condomínio, o DOC, vem muito caro sempre. Então, vai se literalmente empurrando o assunto para frente. Alguns conseguem até fazer uma intervenção ainda no período preventivo, mas não essa de fazer sequencialmente e programadamente. Deixa acontecer um primeiro diagnóstico, uma primeira patologia, e aí se programa a intervenção. E tem uma grande parcela que vai empurrando realmente o assunto para frente, quando chega num ponto que é o corretivo, e aí o custo que lá atrás, no preventivo, era X, passa a ser eventualmente 2X ou até 3X daquele custo inicial. Qual é a importância de se contratar uma empresa especializada nisso? Porque a gente vê que esse mercado cresceu muito. Tem muita empresa no mercado sem experiência, sem qualificação? Esse mercado realmente cresceu muito, o número de edificações cresceu bastante e elas também, com o longo passar do tempo, elas também foram envelhecendo. Imagina que uma edificação está exposta ao sol, à chuva, a vento, à própria utilização interna da rede elétrica, da rede de gás, da rede sanitária. O que diferencia as empresas hoje é o conhecimento técnico, que quem detém isso é um responsável técnico que se preparou ao longo de uma vida acadêmica, que fez cursos de especialização
e que atua no mercado. Então, ele consegue conjugar, numa leitura bem fácil de entender, tanto a parte acadêmica como a parte vivencial, executiva, no fronte da obra. Já uma outra parcela das empresas são empresas que são de pessoas que têm a experiência, entretanto, eles sempre tiveram um comando técnico. E eles, com essa experiência, eles dão a impressão de que têm o conhecimento daquilo que estão fazendo. E não é essa a verdade. Então, a diferença e a importância é a garantia, a qualidade do que está sendo executado, o poder chamar para se ter uma assistência técnica por um serviço prestado. Enfim, todo um contingente de conhecimento e de garantias que uma empresa especializada tem e que aquele outro prestador de serviço que é insuficientemente organizado e não tem todo o conhecimento técnico, fica aquém de uma empresa especializada. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Ok, obrigado. Hoje eu conversei sobre a importância da manutenção predial com o engenheiro civil e diretor da Progebras Engenharia, Ruvim Lieberman.